Esta é a parte 1. Assista também a parte 2. Tudo bem? Tudo bem? Assim, no caso, eu fiz uma introdução ali um pouco curta, né? E aí eu coloquei especificamente o relato, né? O principal, digamos assim. Mas aí, a Uhum. partir dali, quando eu era criança e tudo mais, aí a partir dali aconteceram algumas situações que eu associo com essa experiência em si. E Uhum. aí, eu, se possível, eu falaria sobre elas, mas é basicamente isso. Não, é importante que você conte a experiência principal e depois o desdobrar dela, porque sempre essas experiências, né, são seguidas de efeitos posteriores. E esses efeitos posteriores até confirmam a realidade dessa experiência, né? Porque Sim. e a gente sempre quer saber do desdobramento, né? Que efeito isso teve na sua vida e tal. Beleza, então, em primeiro lugar, eu quero te agradecer por estar aí colaborando com a gente, com esse Ah, mundo todo de imagina. pessoas que se interessam, né, por tema da Uhum. espiritualidade, Sim, e essas sim, aham. experiências são como uma luz mesmo, por isso que o nome é experiências luminosas, né, porque elas são como uma luz que vem aqui lançar claridade sobre esse nosso mundo material, tão materialista, né, tão Muito. enganador, ilusório. Então essas experiências abrem uma perspectiva muito boa de vida, de autoconhecimento para todos nós. Então, obrigado por É, isso e fique à imagina. vontade, então, para se Uhum. apresentar e fazer o seu relato. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. Bom, eu me chamo Paula Franciele, eu sou professora de filosofia. Eu estudei, né, na Universidade Federal na época que eu morei em Rondônia e cursei filosofia lá na universidade. E hoje eu sou funcionária pública, sou professora estadual de filosofia, trabalho com o ensino médio especificamente, tentar Uhum. levar ali a filosofia, né, para essa galera jovem aí, não é uma tarefa fácil, né? Verdade. Eu nem sabia que Porém, ainda o ensino médio ainda tinha filosofia, porque eu sei que até certo tempo tinha, depois foi algumas escolas foram tirando, né? Mas você ainda está aí com a turma sim, jovem. sim, aham, sou funcionária pública, né? Fiz Uhum. tudo nessa área. E hoje estou aí, né, lecionando filosofia pelo estado de Santa Catarina Uhum. e também pelo Paraná. Então, os dois estados aí, eu sou funcionária pública por Santa Catarina Uhum. e também presto serviço aí no estado do Paraná. Sempre na rede estadual, né? Porque só a filosofia trabalha só a rede estadual. Então, É, os adolescentes do ensino médio, de forma geral, trabalham filosofia. Então, por isso, só para concluir, por isso que esse meu interesse, né? Eu acho que começou desde muito cedo, porque hum, eu acredito que a minha experiência foi quando eu era pequena, eu tinha uns 8 anos, mas aí a partir daí tudo se encaminhou para que. Eu acredito assim, eu vejo assim, aí tudo se encaminhou para que eu fosse professora de filosofia hoje. é, Porque é bem interessante, assim, porque eu acredito, eu vejo dessa maneira. é verdade, tem tudo a ver. Você é Uhum. formada em filosofia, hein? Você é Sim, bacharel? sim, sou bacharel, licenciada e pós-graduada em filosofia. Que legal. Eu Tudo espero nessa área. poder aproveitar aí da sua bagagem, né, Uhum. para solidificar mais aqui o nosso posicionamento, porque eu costumo dizer que a minha pesquisa é uma pesquisa, mas não é uma pesquisa científica, no sentido assim da medicina, por exemplo, Sim, eu da entendo. física, das ciências exatas ou biológicas, mas seria, eu costumo dizer, é uma pesquisa filosófica. Sei nem se estou certo, mas eu quero que você me ajude Sim, depois a esclarecer isso. sim, uma pesquisa, assim, filosófica, tem princípios filosóficos, sim. Uhum, E eu entendo a complexidade dessa temática, uhum. porque não temos parâmetros, né? Não temos É, parâmetros científicos, então ainda está ali em fase de
estudo, digamos assim, né? E relatos, mas é isso, né? Então, é isso. E a filosofia, ela vem trabalhando esse tema há milhares de anos, né? E, Milhares. Uhum. e eu creio que nunca vai terminar, né? Porque a filosofia É, não termina, né? Ela está sempre não. buscando mais e E se mais renovando, e se se renovando. renovando, né? Isso que é Verdade. interessante. Uhum. É. Então fique à vontade para falar aí o Ah, seu tema e depois a gente vai filosofar aí sobre isso. ótimo. Muito bem, então, como eu sou professora, já sou meio, eu já vou direto, né? É uma Vá, prática. pode ficar à vontade. Bom, bom, então, quando eu tinha por volta de 8 anos, eu morava em Porto Velho, nessa época, Hum, morava em Porto Velho, capital de Rondônia, morava com os meus pais lá e eu morava num bairro chamado Areia Branca, hum. é um bairro, né, que tem lá em Porto Velho, e essa experiência aconteceu lá. Eu tinha por volta de 8 anos, né? Então, um belo dia, a minha mãe pediu para que eu fosse ligar a bomba, porque assim, nessa época, no ano de 92, 93, por aí, é, era bem diferente dos dias de hoje, né? E nessa época a gente tinha poços, era normal. As casas tem algumas casas que ainda tem poço de água que a pessoa coloca uma bomba ali para encher a caixa d'água, porque em alguns lugares tem a companhia de água, mas nessa época, nesse período aí, não tinha, nós não tínhamos. Então era absolutamente normal ter, cada casa tinha o seu poço ali, e era assim, e era normal, né? Então, nós tínhamos também na nossa casa. E aí, meu pai não teve o cuidado de colocar ali um disjuntor na época, e aí a gente ligava a bomba enroscando, éramos assim de família bem humilde, então a gente ligava a bomba dessa forma, enroscava um fio no outro, né? E depois, né, de que aconteceu isso, daí ele foi lá e colocou, arrumou certinho, disjuntor, tudo. É sempre assim, né? Depois que acontece. E aí eu fui enroscar, era absolutamente normal, era um hábito que nós tínhamos e a gente ligava a bomba assim, né? Enroscava ali uma perninha na outra para encher a caixa. E nesse dia eu estava em casa e minha mãe, vai lá ligar a bomba tal, e eu fui. E aí, nessa que eu fui ligar, eu peguei uma perninha e fui enroscar a outra. E nisso, eu tomei um choque. Eu peguei na perninha, lá na parte que estava descascada, né? E aí eu levei um choque imediatamente. E eu fiquei grudada. E eu me lembro, assim, depois eu fui pensar muito sobre esse acontecimento para que não me fugisse ali alguma coisa de repente. E foi exatamente assim, eu fui colocar a perna de um fio no outro e peguei e acabei tocando com o meu dedo no fio. E aí eu já fiquei grudada no fio e fiquei tomando ali choque. E eu lembro exatamente que eu olhei pro meu dedo, assim, tipo, a última imagem que eu tenho, assim, antes de me ver de cima. Então eu coloquei ali o dedo e eu olhei pro dedo, foi a última imagem, assim, e é muito interessante, porque porque o choque é imediato, então, quando eu coloquei o dedo lá, que eu fiquei grudada, é tudo muito simultâneo, então, eu lembro de olhar para o meu dedo e, e veio assim na minha mente, caramba, tô morrendo, sabe? Então é bem estranho, porque eu lembro de. É tudo muito rápido, mas eu tive essa consciência, assim, tipo, caramba, tô levando um choque, tô morrendo. E eu olhei o meu dedo, né? E ali eu já tinha. A partir desse momento, eu já me via de cima, eu via a cena de cima, eu via o meu cabelo, assim, de trás, eu via minha mãe chegando e também tínhamos um cachorro, uma cadela chamada Pantera, que ela era preta, e isso me chamou muito a atenção, porque, assim, quando eu levei, voltando lá, né,
quando eu levei o choque, que eu fiquei grudada, minha mãe falou que depois ela me contou que eu gritei, que eu comecei a gritar por conta do choque, talvez o susto, não sei. Mas eu não lembro dessa cena, eu gritando. Porque, como eu falei, simultâneo, coloquei o dedo lá, levei o choque e olhei para o meu dedo e já me veio na mente que eu estava ali, que eu iria morrer, que era o fim, que era uma despedida, um sentimento ali de despedida. E daí eu não lembro, daí eu já tenho a imagem de cima. Então, esse fato de eu estar gritando para minha mãe, e a minha mãe nem ela falou que eu não gritava assim, chamando, eu gritava de uma forma aleatória, assim, eu não chamava por ela. Eu gritava assim e se eu tivesse consciente, eu ia chamar ela, né? E é muito estranho. Mas aí Certamente você emitia um som, um grito de dor, movida por aquela, né, o choque mesmo, né? O Mas sem susto, condições talvez. de articular nomes, de chamar o nome de alguém. Exato. E então, isso que eu, né, quis, porque eu acho que se eu tivesse consciente, eu ia chamar minha mãe, tipo, mas eu só emiti um som, o meu corpo emitiu um som e eu não estava ali. Eu não lembro, não tenho consciência desse momento de estar gritando. E é tanto que quando a minha mãe saiu de dentro de casa correndo ali assustada, exatamente porque ela escutou eu gritando. E ela saiu desesperada de dentro de casa para saber por quê, o que estava acontecendo e tal. E o cachorro também. E é muito interessante, porque quando ela saiu, que ela veio assim agitada para ver o que estava acontecendo, dava para visualizar o sentimento dela, sabe? É uma coisa assim, também que eu não consigo especificar assim, mas quando eu me vi a primeira vez do alto, que eu vi o meu cabelo, eu me vi de costas e vi o meu cabelo, eu vi normal, a cena normal. Aí é como se eu continuasse olhando para aquela cena e aí fosse ampliando as imagens, digamos assim. Como se aquilo fosse ampliando. E aí eu comecei a perceber que toda a atmosfera era preenchida por micropartículas, como se fosse talvez uma névoa ou uma fumaça muito, sabe? Eu vou usar essa expressão para as pessoas conseguirem entender, mas é muito mais complexo do que uma névoa, por exemplo. Mas todo o ambiente era preenchido por essas micropartículas, e essas micropartículas é muito interessante, porque elas se mexiam, ela se concentrava muito na minha mãe, ela se concentrava no cachorro, e a minha mãe, ela tinha um hábito de ter muitas plantas, e essas partículas, essas micropartículas também se concentravam nas plantas, porém de uma forma menor. E, de repente, quando a minha mãe veio com aquele sentimento, assim, dela, sei lá, o que está acontecendo, né, o que é isso, é como se saísse dela, do corpo dela, como se saísse do corpo dela, a energia, eu vou usar assim, né, o sentimento dela, e ele se misturasse nas micropartículas que estavam em todo o ambiente. Quer dizer, o sentimento tinha uma certa consistência, como se fosse algo Isso, físico. Para você era visível. Era visível. E foi muito rápido, porém ficou nessa essa experiência. Então, a partir daí, né, a princípio, eu não pensava sobre isso. Depois eu fui pensar mais. Eu sempre tinha essas lembranças disso que tinha acontecido, mas eu não conseguia associar nada. Então, muito tempo depois, que eu fui procurar saber mais sobre a minha existência, essas coisas, né? E aí que hoje eu consigo associar que talvez era para ser, né? Então, é uma coisa assim meio... Porque a partir daí que eu entrei em xeque, assim, comigo mesmo. Tipo, eu queria saber, eu ia em busca de respostas para minha vida, que eu não achava respostas, por exemplo, no cristianismo, na sociedade.
Então, eu me sentia muito estranha. E então, isso foi o estopim. Eu andava em conflito comigo mesmo o tempo inteiro, porque eu não achava respostas para muitas coisas. E aí, eu sempre lembrava, né, desse acontecimento, mas como eu era muito nova, então eu não ligava os pontos, né? Aí, só depois que eu fui, né, estudar, procurar saber mais, e aí que eu fui entendendo um pouco mais. E hoje eu me sinto mais confortável para falar, mas isso me custou, assim, muito sofrimento, porque quando a gente não entende, a gente fica em conflito com a gente mesmo, então a gente coloca em dúvida sobre tudo, né, sobre até a nossa existência, por que a gente está aqui e tudo mais, então, né, então a experiência em si foi essa. E assim, voltando lá para a cena, né, que se ampliou, né, como eu disse, a primeiro momento que eu vi, não tinha visto nada de micropartículas. Depois, quando eu permaneci olhando a cena, elas foram aparecendo. E era muito interessante, porque, como é que eu posso dizer isso? O sentimento, né, da minha mãe era visível, dava para ver, assim, as vibrações, é uma coisa, assim, muito, muito louca. Porque quando o cachorro latia, o sentimento confuso do cachorro, eu também conseguia perceber por essas micropartículas. E é interessante, como eu falei, né, tinha em tudo, assim, no caso, vivos, né, minha mãe, o cachorro, nas plantas, tinha no ar, na atmosfera, e tinha no poço, e tinha, madeira, então, coisas assim também tinha. Então, ele tinha em tudo. Porém, o que fazia essa mudança, e é interessante porque ele se modifica, as micropartículas se modificavam, assim, como se fossem ondas. Quando a minha mãe falou, ela estava com aquele sentimento, assim, aí quando ela falava e quando o cachorro latia, é exatamente assim, é como se aquilo saísse de dentro deles e sabe, e como se andasse por aquelas micropartículas em forma de onda. É uma coisa muito... Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, mas é tão complexo assim. Não, você está expressando a forma como você consegue falar sobre Uhum. uma coisa que não existe conceito, né, para isso Não. ainda, né? Uhum. Ou talvez você possa encaixar isso em algum conceito aí já existente depois, quando a gente conversar aí, para ver se, por exemplo, conceito de energia, né? De repente. Uhum. Mas vamos em frente. Eu também associo a energia, que é o que eu consigo chegar mais próximo, porque nós somos energia, né? Então, eu associo a isso, exatamente. Eu já até usei essa palavra, assim. Como se saísse a energia de dentro de você, e que essa energia, seja boa ou ruim, seja lá o que, exala no ambiente e se perde, digamos. Não é bem essa palavra, mas ela se funde ali, as micropartículas. Eu associo isso, assim, né? Claro, é uma percepção minha, né? Eu posso estar enganada, não sei, não tem resposta, mas por isso que eu acredito que nós todos, por conta dessa experiência, nós estamos conectados de alguma forma, que ainda não se sabe como. Não tem nome para isso, não tem, né? Não consigo, às vezes, nem me expressar de uma forma mais. Mas eu acredito sim, por pura percepção de tudo, por isso que eu passei, enfim, por conta da minha vida em si, eu acredito sim, completamente, que nós somos todos conectados. E talvez é mais forte do que isso. As pessoas, né? É normal, é natural o ser humano ser muito visual. Então, muitas vezes, eu só acredito nas coisas que eu vejo, ok. Tem pessoas que são mais sensíveis a essas situações e tem pessoas que não são. Então, por isso é complicado falar. Eu, né, que digo porque às vezes eu trato em certos assuntos que tem alunos que faz pouco caso. Mas a questão é que eu tenho total convicção de que todos os seres vivos, não só os seres humanos, os seres vivos, nós somos todos conectados de alguma maneira. Então, isso é muito forte.
impressionante, não só porque eu tive essa experiência, mas eu vivo isso, de captar ali a energia positiva, talvez uma carga negativa de uma pessoa, porque nós somos isso. E muitas vezes a gente não consegue visualizar, a nossa visão ali não nos permite, né? Nós não temos acesso a tudo que existe por aí, que existe no universo, ou que está por aí, nós não temos acesso. Logicamente, eu acho que talvez seja algo assim muito superior, né? Acho que deve ter algum motivo pelo qual nós não conseguimos ter acesso, mas tem muita coisa como nós somos ligados, só que o nosso olho não consegue ver, mas nós somos sim conectados. Então, eu acredito que quando tudo que você faz enquanto existência, aquilo reflete de uma maneira positiva ou negativa. Então, é difícil falar, porque o ser humano é tão ignorante no sentido de achar que, meu Deus, existem tantas coisas por aí que a gente não tem acesso, né? E nós somos muito mais do que isso que nós conseguimos ver, né? E nós somos muito mais que isso. E se o ser humano talvez tivesse um pouco dessa consciência, sabe essa questão assim de fazer o mal, sabe? Fazer o mal. E eu vou frisar no mal porque o bem é contagiante, né? Mas temos a falsa impressão de que, eu tô com muito ódio, eu vou dar um exemplo, tô com muito ódio, tô ali tomado pelo ódio, e vou me vingar. Nossa, é uma coisa assim que você tá fazendo para si, sabe? É impressionante. É claro que, nossa, eu falando isso, né? Tô me baseando na minha percepção, na minha experiência, né? Não tenho embasamento científico nem nada. É até complicado de falar, mas é exatamente isso, né? Então, eu vejo o quanto as pessoas se retêm ali no ódio e deixa isso tomar de... Eu sei que é natural, nós somos assim, claro, né? Existe uma vida inteira ali para a gente evoluir, né? Não é todos que conseguem uma evolução, mas eu percebo isso, assim, no dia a dia, como que o ser humano, algumas pessoas, né, têm a falsa impressão de que, quero muito me vingar, digamos assim, eu quero muito me vingar, vou lá e mato, ou pratico mal, ou qualquer tipo de coisa, achando que está se vingando ou não. Mas, na verdade, é uma falsa impressão, porque está fazendo para si, porque nós somos conectados. E não só os seres humanos, assim, eu vejo muito, assim, maus tratos não só a pessoas, né, como animais, e eu fico pensando, meu Deus do céu, é uma estupidez, assim, muito grande, porque o ser humano é estúpido, né? Então, às vezes ele acha que tá ali, não sei, achando que é uma coisa que... Infelizmente, eu fico muito triste, assim, eu sou uma pessoa muito sensível, e quando eu vejo esse tipo de situação, eu fico bem triste, e talvez, não sei se por essa experiência, mas hoje eu sou uma pessoa muito... Eu sempre fui, mas hoje eu entendo um pouco mais. E quando eu vejo alguma coisa do tipo, eu fico mal, assim, por dias, porque eu tenho uma sensibilidade muito grande, assim. E é isso. Franciele, a gente poderia conversar logo sobre essa experiência principal, né? Em seguida, você falaria de desdobramentos, de outros fenômenos, né, que podem ter acontecido com você, outras experiências. Mas essa daí já é bastante forte, né? E, embora rápida, e assim, se fosse uma cena de um filme, seria uma cena rápida. Mas a gente pode extrair muita coisa daí, né? Principalmente você, que é uma pessoa que reflete, que pensa sobre o que acontece, né? Ou sobre o que aconteceu, o que acontece no mundo e o que aconteceu com você, né? Então a gente pode conversar. Eu anotei aqui algumas coisas. Por exemplo, eu fiquei curioso, como é que sua mãe conseguiu
como sua mãe conseguiu lhe livrar daquela situação? Porque se ela tocasse em você, ela levava choque. Ela teria que desligar uma chave, alguma coisa. Você sabe, você conseguiu ver o que foi que ela fez? Sim, é verdade, eu acho que eu não concluí. Então, eu parei na cena que eu estava de cima e que estava vendo. É porque aquilo foi tão maravilhoso que eu paralisei, literalmente, assim, e fiquei olhando assim para aquilo, para as micropartículas o cachorro latia e aquilo se misturava, então eu fiquei maravilhada olhando para Uma aquilo. cena deslumbrante, né, para você. Exato, e diferente, né? Então, é uma coisa que não tem como, né? Mas enfim. Bom, e Como minha ela mãe conseguiu? dizia, Como então ela conseguiu livrar? ela não desligou, ela não fez nada, ela não chegou a Você fazer caiu, nada. certamente? Foi Não jogado? caí, não, olha, então, eu tava gritando, voltar lá, né? Eu tava gritando tal, e ela saiu, e eu não lembro que eu estava gritando e tudo mais. E depois que eu tava nessa cena, que eu tava maravilhada vendo tudo, e de repente eu sinto algo que me puxou, é como se fosse um puxão, assim, sabe? Não forte, mas um puxão. E foi a hora que eu desconectei do fio, eu desgrudei do fio. A minha mãe, ela não chegou a triscar em mim. Ela ficou, porque assim, é exatamente como eu tô falando. Ela saiu desesperada, vendo o que estava acontecendo, e de repente, quando ela chegou perto de mim, que ela viu que estava, tipo, ela tá levando um choque, e não deu tempo. E eu desgrudei, mas eu desgrudei sozinha. Aliás, eu sinto que alguma coisa me puxou, sabe? Eu só sinto um puxão, eu só senti um puxão, não sei quem foi, não sei da onde, não sei nada. Senti esse puxão que foi na hora que eu desgrudei do fio, e quando eu desgrudei, por conta, é tudo muito simultâneo. Quando é o puxão, quando eu desgrudei, eu já retomei a consciência. E quando eu retomei, a minha mãe estava aqui do meu lado. Ela não chegou a me tocar e nem a fazer nada. Ela estava parada, olhando para mim. Foi quando eu retomei a consciência. Esse puxão você sentiu no corpo físico ou no corpo que estava fora, o corpo etéreo? No corpo... Não foi no corpo físico. Não, Não, né? não, Quer dizer, não. esse puxão pode ter sido você de volta ao corpo, puxando, Pode ser, sendo puxada de volta ao pode corpo, ser. né? A sensação do puxão pode não ter sido o puxão que lhe puxou do fio. Para lhe tirar do fio, pode ser que a sua queda tenha conseguido desgrudar o seu dedo da força que estava ali puxando ali, né? Porque a energia, quando pega, ela gruda, né? Sim. Mas se você cai, pode ser que você tenha desgrudado do fio e aí seu corpo energético foi puxado de volta como um imã, né? O corpo puxou ele como se fosse uma força Mas magnética. eu não cheguei a cair. Eu fiquei em pé o tempo todo. Eu não cheguei a cair nem Foi? nada. Não cheguei Nem a cair. depois, quando Não, nem... desgrudou, não caiu? Não caí. Então, é como eu falei, quando eu retomei a consciência que eu desgrudei do fio, a primeira imagem, minha mãe estava aqui do meu lado, tipo, ainda tentando entender o que tinha acontecido, e eu desgrudei, e eu levei um tempo para voltar, como se eu tivesse, sabe, um desmaio? É como se fosse... No ar, né? Ficou Isso, assim, eu fiquei meio disso. fora do ar, assim, eu fiquei tentando... E aí que foi voltando, e aí a minha mãe foi conversando comigo, eu não respondi a ela, porque aí eu já lembro. E aí ela, o que aconteceu? Você levou um choque, sabe aquela... E aí eu fiquei muito lenta, assim, tipo, raciocínio lento, aí depois que eu fui falando, não, eu levei um choque. Minha Queimou mãe, sua você mão? estava gritando. Então, no meu dedo ficou um pontinho, um pontinho, assim, meio que, sabe, no dedo. Não teve consequências físicas, assim, Não. ferimentos. Não. A Ficou tipo consequência uma foi... queimadura no dedo, mas foi só. Sim. E quando você estava ali observando aquela cena, sua mãe estava em desespero, sua cadela estava assim, atordoada, né? Sem saber o que estava acontecendo. E você estava se sentindo como? Você estava também naquele clima de susto ou você estava vendo aquilo pacificamente? Estava vendo pacificamente. Por incrível que pareça. Estava bem tranquila. Tranquilo. Aquilo para você não era um cenário desesperador, não era. Isso coincide com muita gente que passa por acidentes e enquanto os outros estão aqui no plano físico desesperados para salvar, ele está tranquilo.
ele até nem Sim. entende porque aquele desespero se está tudo tão bem, né? Exatamente. E uma coisa, assim, bem interessante que assim, essa imagem que eu tive, né, de cima, eu não era criança, sabe? Eu fui procurar entender sobre isso depois. Para ter certeza, assim, né? Porque são muitas dúvidas. E aí hoje eu tenho a conclusão de que eu não tinha mentalidade infantil de 8 anos ali. Quando Eu estava você viu entendendo. a cena, você não tinha um ponto de vista infantil, era Não outro ponto de tinha, vista. não, exatamente. É o ponto de vista que eu tenho hoje, sabe? Ah, Completamente ciente, assim, consciente, tranquilo, sabe? uhum. Então, não era infantil. Sim, você sentiu mais alguma coisa enquanto estava fora do corpo, digamos? Teve presença de alguma entidade que não fosse aquela energia que estava abrangendo Não, tudo? não, Não? assim, foi exatamente isso. Não tive, não vi nada, não Não senti teve nada, revisão de vida, nada. não tive nada. Ah, então, só no momento que não foi assim uma retrospectiva da minha vida, foi só naqueles fagulhésimos de segundos que eu olhei para o dedo quando eu levei o choque, que eu olhei aqui para o meu dedo e me veio assim, tipo, é uma despedida, eu vou morrer, eu tô levando um choque. Ah, Só. tá. Eu tinha Uhum. consciência disso, mas não teve assim uma retrospectiva, não. Uhum. E essa ideia de que iria morrer também não lhe assustou, né? Não, de forma nenhuma, de forma nenhuma. Certo. Agora você chegou. Quando você estava fora do corpo, assim, olhando tudo de fora, você olhou para você mesma, ou é como se você fosse só sentidos, olhos, visão, audição, É só sentidos, não tinha corpo, assim, não não tinha que eu me corpo, né? lembro, não tinha corpo, até porque é muito leve, né? É muito leve, mas não tinha. Acho que nem deu tempo também, enfim, aí não tinha. Foi tudo tão rápido, né? Mas os seus Uhum. sentidos ficaram mais aguçados, sua visão, É, por exemplo, sua visão era de 360 graus ou era era, só para frente? era de 360. 360, Inclusive, eu conseguia ver todo, né? Todo o cenário. coisas assim. Aham. E a partir. Então, eu costumo associar a partir dessa experiência, né? Que talvez me abriu um pouco mais os sentidos, não sei se eu posso dizer assim, que eu fiquei assim um pouco mais sensível, né? Eu tenho muita sensibilidade, assim, quando a pessoa está passando por alguma situação. As pessoas chamam Sim. de empatia, mas eu diria que é impressionante, assim, eu sou como eu tenho diariamente acesso com muitas pessoas por conta da escola em si. É. E eu fico muito vulnerável, assim, eu percebo que às vezes eu fico muito vulnerável por conta de captar. Então, é algo totalmente espiritual. Às vezes, quando adolescente, às vezes tem um sentimento de suicídio, me dá dor de cabeça e eu não sei identificar quem exatamente, só se eu já conhecer a pessoa e tal. Mas se não, eu consigo, eu fico mal de verdade, assim, eu fico mal mesmo, assim. Você sente Então, no ar, no ambiente, aquela energia, isso, mas não sabe exatamente. exatamente de onde está vindo. Não sei. Então, só quando, é muito assim, ó, como é que eu posso dizer? Eu percebo, mas eu não sei dizer quem que é, a menos que aconteça de eu conversar com a pessoa, como já aconteceu, e a pessoa me falar, conversar comigo. Aí, assim, acho que talvez até pelo tom da voz, eu tenho essa sensibilidade. E Uhum. já aconteceu comigo, inclusive recentemente na escola onde eu trabalho, em Santa Catarina, um aluno meu que ele tem os problemas dele lá, meio deprimido, depressivo. Eu não percebia que ele estava a ponto de tentar um suicídio. Mas na última, foi até engraçado, porque na última aula que nós tivemos, a última aula antes dele, ele tentou, enfim. Eu fico emocionante falar disso, Uhum. porque eu percebi numa aula
que a gente estava conversando, acho que era até sobre existencialismo, alguma coisa assim, e ele conversou comigo e eu consegui perceber que ele não estava bem. Mas eu fiquei preocupada e eu fiquei pensando no que ele tinha me falado. Mas, assim, é aquilo, né? Tipo, você não tem como saber, né? Eu não tenho clarividência das coisas, né? Apesar de eu ser muito sensível. E eu fiquei por dias, eu fiquei no final de semana pensando naquilo que ele tinha me falado e, de repente, eu me lembrava desse aluno. E aí, ele nunca mais foi, ele não foi mais. E aí eu pensava, mas cadê o fulano que não vem, que não vem? Mas era uma coisa que eu tinha outras coisas para fazer. E daí, de repente, nós tivemos lá uma reunião e a direção, né, comunica que ele tinha tentado suicídio. E eu não sabia. E quando a diretora, no caso, comentou isso, eu imediatamente eu senti algo muito ruim que eu não consigo explicar, porque me veio o sentimento assim, meu Deus, eu percebi, mas eu não pude fazer nada. Então me veio assim até aquele sentimento assim, caramba, eu podia ter feito alguma coisa porque eu percebi. E eu não consegui fazer nada. Hoje, graças a Deus, deu tudo certo. Eu gosto bastante dele, eu gosto bastante dele, sabe, desse aluno especificamente. Ele é um aluno muito bom, inteligente, tudo. Mas ele voltou para a escola e a gente tem aulas e eu fico muito feliz por ele. Mas, olha só, né, isso que aconteceu me deixou muito mexida, assim, porque eu me emocionei bastante e eu pensei assim, era como se fosse a minha obrigação, tipo, tentar ajudá-lo de alguma forma. Um dever, né? Esse é o sentimento que me veio, sabe? Eu entendo. Bem, deixa eu ver aqui. Sobre essas micropartículas que você viu, é interessante como cada experiência é diferente da outra, né? Mas tem coisas em comum. Embora elas sejam diferentes na forma de você perceber, mas elas têm muita coisa em comum, porque essas partículas, elas não são muito relatadas, né? De você ver a partícula como você viu. É como se fosse a emissão da energia, né? A energia da sua mãe, aquela preocupação, o susto, o desespero, ela emitia partículas. O seu cachorrinho, sua cachorrinha, né? Também emitia partículas. Você conseguia ler aquelas partículas. A da sua mãe, a da cadelinha. A da cadelinha estava perturbada, sem saber o que estava acontecendo, né? Exatamente. Apenas latindo, excitado. Latia. Cachorro tem muito isso, né? Se você, por exemplo, você deve ter cachorro, eu também tenho. Nos aniversários, quando todo mundo começa a bater palma, parabéns, ele começa a latir, porque ele quer saber o que é aquilo que está acontecendo. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Quando duas pessoas se abraçam e brincam e falam alto, ele começa a latir também, porque tem alguma coisa errada ali acontecendo, alguma coisa que não é comum para ele, né? E ele fica perturbado e sem entender, né, o que está acontecendo. E você sentiu isso. Sim. E, sim, naquele momento eu vi, assim, né, exatamente, a confusão dela, acho que porque eu estava gritando, né, então ela se assustou, não sei. Mas eu tenho uma conexão com o cachorro, assim, com o animal em geral, assim, muito grande, é uma coisa muito, muito maluca, assim. Porque eu vejo, assim, os cães ou os animais domésticos, os animais de uma forma geral, eles têm a inteligência deles, eles sabem das coisas, eles não sabem como nós, discernir como nós, mas eles sabem. A sensibilidade deles é maior. Exato. Eu não sei explicar, eu não sei como, mas é como se o cão, que é o mais tradicional, digamos assim, o cão é como se ele visse talvez algo parecido com isso que me foi, sabe, que aconteceu comigo. É verdade. Porque o cão, claro que eles não têm inteligência como o ser humano, mas eles sabem das coisas, os gatos, então, eu acho que talvez eles tenham uma inteligência mais evoluída do que a nossa, porque eu acredito que o cão consegue perceber como é que eu posso dizer, uma pessoa má. E eles sabem, né? É uma coisa muito, muito louca assim para falar, porque eu não tenho embasamento, né, científico, mas é pura sensibilidade. Mas os cães. Os animais de modo geral, né? Porque por não serem racionais, o ser humano ele tem uma característica
diferente dos animais, que é a capacidade justamente de processar as coisas que ele vê, que ele percebe. É justamente a filosofia vem daí, né? Refletir sobre aquilo que é banal, parece ser banal para todo mundo, É mas para o verdade? filósofo não é Não, banal. não. Ele estranha aquilo ali, ele estranha o mundo, né? É estranho. Então, Estranha e é, reconhece algumas coisas. exato. Então, aquela filosofazinha, né, do desenho, Mafalda, é Mafalda, né? É, uma falda. É. Eu me lembro uma imagem que eu vi de um desenho que tinha uma pessoa pobre mexendo numa lata de lixo, comendo ali. E ela perguntou à mãe, o que é aquilo? Por que ela está comendo aquele lixo? Ela, não, porque ela é pobre. Aí ela perguntou, e o que é a pobreza? Aí a mãe disse, não, é ter falta de dinheiro para comprar as coisas e tal. Ela disse, e por que existem pobres? Quer dizer, são perguntas filosóficas, né, que as crianças fazem. Eu mesmo fiz isso quando era pequeno. Eu me lembro, uma vez eu vi uma senhora atravessando a rua, maltrapilha, e comendo casca de banana. Aí eu perguntei, eu tinha talvez uns 4 anos de idade, eu perguntei a pessoa que estava comigo, por que ela está comendo casca de banana? Ela disse, não, porque ela está com fome. Imediatamente me veio aquela pergunta, por que ela chegou a esse ponto, né? Por que ninguém dá Uhum. comida para ela ou porque ela não tem comida? Então, criança não se conforma e fica realmente filosofando. Então, o ser humano ele tem essa capacidade. É diferente dos animais que percebem tudo, interagem com tudo, com todas as energias, mas não reflete por quê. Talvez você falou assim, os animais estão à nossa frente. Talvez não, porque o ser humano ele está agora sofrendo, ele está penando para entender por que isso tudo acontece, né? É um passo além dos animais. Os animais ainda estão na sua fase de inocência, de, de, de não distinguir o bem do mal. Mas o ser humano, ele agora está numa condição que ele saiu dessa inocência e vai ter que conhecer o bem, o mal, aprender a fazer escolhas, saber as consequências dessas escolhas, e assim ele talvez chegue a um patamar mais elevado na evolução, né, dos seres. Uhum. Eu penso assim, eu Uhum. acho que o humano está na frente. Agora, por estar na frente, ele se torna ignorante para poder depois ele perceber. Não sei se você entende alguma dessa forma. Eu me referi a uma inteligência mais evoluída no sentido de que eles não precisam. Tipo, eles são o que são. E eles se entendem do jeito, sabe? Nesse sentido que eu quis dizer, é claro que o ser humano é racional, né? Então tem ali as faculdades, né, do enfim, discernimento, né? E o cão e os animais não. Mas é nesse sentido, assim, que eles se entendem, eles entendem as coisas do jeito que são, então eles É, não têm ali um senso crítico, né? é. Nesse Eles sentido. reagem, né? Reagem imediatamente às energias, mas não refletem sobre elas. Eu vejo até, né? Você que é filósofo, talvez possa dar uma opinião sobre isso. Aquele mito de Adão e Eva, né? Uhum. Da Bíblia, que diz assim: eles viviam na inocência, não sabiam distinguir o bem do mal e andavam nus e para eles isso não tinha nenhum problema, né? Mas quando eles comeram daquela fruta, aquela fruta fez eles de repente perceber e distinguir bem e mal. E aí eles olharam, viram que estavam nus e ficaram com vergonha. E viram que tinham pecado, que tentaram se esconder de Deus. Quer dizer, e foram expulsos daquele paraíso da inocência. E o castigo deles era, com o suor do próprio rosto, ter ganhar o seu próprio pão, que ali eles recebiam é, na boquinha, né, sem saber de onde vinha e por quê. Então, eu acho que aquela expulsão do paraíso, para mim, foi uma necessidade evolutiva, humana, de ele agora vai se virar, aprendendo aí com o suor do próprio rosto, com o sofrimento, o que é o bem e o que é o mal, fazendo suas escolhas. Então, é expulsar do paraíso, enquanto os cachorrinhos ainda andam nus,
são inocentes e não sabem o que é o bem e o que é o mal, vivem instintivamente, né? Se a gente não alimentar eles vão, aqui, pelo menos nos grandes centros urbanos, eles vão passar necessidade. Então, eu acho assim, esse mito de Adão e Eva tem um pouco a ver com isso. Ele pode não ser real literalmente falando, mas no seu sentido, né, eu imagino que seja essa evolução do ser humano a partir da própria esforço, né? Exatamente. Em relação a esse mito, né? Eu vejo assim, é claro que o ser humano está sempre buscando evolução, né? Então, essa passagem também. Então, essa necessidade ali deles, do sofrimento, digamos assim, foi necessário. Em toda a vida, né, o sofrimento é necessário. Então, cada um é que sabe, né, das suas necessidades, né? Às vezes, eu acho que também nesse mito aí não foi diferente, né? Então... Agora, falando sobre aquela questão das energias, né, que você viu como uma névoa, assim, nas plantas, na madeira, em tudo que tinha vida, né, com mais intensidade ou menos intensidade, no ser humano parecia que você via com mais intensidade exalando essa energia. O cachorrinho também, mas a planta já era menos, a madeira talvez era menos ainda, né? Isso, exatamente assim, nessas proporções. Onde tinha a maior concentração era na minha mãe, e depois no cachorro, e depois nas plantas e nas coisas em geral. Porém, existia uma concentração maior na minha mãe. Eu não tinha ali no momento outra pessoa que eu pudesse fazer uma comparação, digamos assim, né? Então, era a cena que tinha, então, mas era assim, tinha... em algumas coisas era menos quantidade, assim, de concentração, digamos assim. De repente, né, você viu... Como você entende essa névoa ou essa emissão aí dessas partículas? Para você, isso é o quê? Então, eu acredito... Esta é a parte 1. Assista também a parte 2.